Kevin Soffman, um homem de 42 anos, descobre que sua esposa Tammy está tentando manipulá-lo para ser submisso. Quando ele investiga, descobre que ela planeja transformá-lo em um marido submisso com a ajuda de uma consultora. Kevin, então, começa a planejar uma reação, descobrindo também a infidelidade de Tammy. Com a ajuda da filha Robin, ele finge se submeter enquanto prepara sua vingança, buscando recuperar o controle de sua vida e expor a traição de sua esposa. Expulsei minha esposa infiel depois de descobrir seus planos cruéis. Minha esposa planejou me transformar em seu marido submisso, mas eu me tornei o alfa e a expulsei como lixo, junto com minha filha. Minha esposa elaborou o plano perfeito para me dominar, até encontrando formas de me transformar em nada mais do que um capacho, mas ela não esperava que eu já soubesse de tudo e estivesse pronto para reagir. Ela tentou me manipular, mas eu mostrei a ela que não sou alguém fácil de controlar. Quer ver até onde isso chegou? A maneira clichê de começar seria dizer que eu pensava ter um bom casamento e fui pego de surpresa pela infidelidade de minha esposa, mas a verdade é que nosso casamento já estava em declínio há algum tempo. A surpresa foi que minha querida esposa acreditava que eu cederia às suas demandas e permitiria que ela me humilhasse. Para mim, o problema é que algumas pessoas confundem bondade com fraqueza. Deixe-me me apresentar e explicar melhor. Meu nome é Kevin Soffman, tenho 42 anos e sou casado com Tammy, que acabou de completar 40. Estamos juntos há 20 anos e temos uma filha de 19 anos, Robin, que está no primeiro ano da faculdade. Nosso casamento já estava morno há alguns anos. Tammy estava cada vez mais distante e desinteressada no relacionamento. Ainda tínhamos alguns momentos de intimidade, mas esses momentos estavam se tornando cada vez mais raros. Eu acreditava que a crise da meia-idade e o vazio do ninho tinham levado minha esposa aos extremos. Infelizmente, foi nossa filha, Robin, quem descobriu os primeiros sinais da loucura de minha esposa. Ela estava em casa durante as férias de Natal e, no último dia antes de voltar para a faculdade, precisou usar um computador. Como eu estava usando o meu, disse a ela para pegar o outro, que estava guardado no closet. Eu acreditava que ele não fosse usado desde que Tammy ganhou um computador novo no seu aniversário alguns meses atrás. Meia hora depois de eu dar o computador para Robin, ela entrou no meu quarto furiosa. Pai, que tipo de coisa estranha você está assistindo? Olhei para ela confuso. Do que você está falando? Ela colocou o computador na minha frente e mostrou uma pasta anônima cheia de vídeos. Eu não acredito que você gosta disso, ela disse. Como você sabe disso? Você tem 19 anos? Eu perguntei. Ah, pai, eu não sou mais uma criança. Desde quando você assiste esse tipo de coisa? Perplexo, olhei novamente para a pasta. Isso é o computador da sua mãe. Ela foi a única que usou desde que o comprou. Continuamos explorando o computador e encontramos outras pastas. Uma delas continha vários artigos sobre como manipular um marido para que ele se tornasse submisso. Foi aí que percebi que o que estávamos vendo eram arquivos antigos, de meses atrás. Ainda tínhamos cerca de 1 hora antes de Tammy voltar para casa, então tive a ideia de investigar o novo computador dela. Robin pegou o novo enquanto eu desligava o antigo, mas o novo estava protegido por senha. Levei Robin até o quarto de Tammy, onde era o escritório dela. No fundo da gaveta da escrivaninha encontrei um pedaço de papel. Sua mãe não é boa em lembrar senhas, eu expliquei. Quando ela pegou o computador antigo, sugeri que ela anotasse as senhas e as guardasse em um só lugar. Peguei o papel com as senhas dos sites da casa, mas Robin percebeu que não havia nenhuma senha para o novo computador. Eu sei, eu disse, tirando outro pedaço de papel escondido debaixo da escrivaninha. Esse é o código secreto dela. Ela pensa que é esperta escondendo aqui, mas eu já sabia que estava lá. Tirei uma foto do papel e coloquei-o de volta no lugar. Em segundos, tivemos acesso ao novo computador e, mais uma vez, encontramos vídeos e artigos sobre submissão. A busca foi interrompida quando ouvimos o barulho da porta da garagem abrindo. Rapidamente, desligamos o computador e o colocamos de volta no lugar. O que encontramos era estranho, mas não provava que Tammy estivesse fazendo mais do que assistir a vídeos. Robin concordou em não dizer nada, desde que eu a mantivesse atualizada sobre a investigação. Com Robin de volta à faculdade, minha investigação estava apenas começando. Ela estava convencida de que sua mãe estava envolvida em algo além de assistir vídeos. Robin havia notado as mesmas mudanças na atitude de Tammy para comigo que eu também havia observado. O comportamento de Tammy para com Robin também estava diferente, mas de uma maneira distinta. Eu ainda esperava que fosse apenas um interesse por vídeos adultos, mas no fundo
mundo sabia que era mais do que isso. Após uma semana de trabalho e outras atividades, finalmente tive tempo suficiente para pesquisar minuciosamente o computador de Tammy. Foi aí que encontrei o histórico de navegação e descobri uma conta de e-mail secreta. A folha de senhas de Tammy não especificava para onde cada senha levava, mas havia pistas suficientes para acessar a conta de e-mail. Felizmente, Tammy mantinha a maioria dos e-mails e as conversas estavam majoritariamente com uma pessoa chamada Lady B. Lady B se referia a si mesma como a consultora de submissão de Tammy e havia uma extensa troca de mensagens entre as duas. Lady B incentivava Tammy a me transformar em um marido submisso. Tammy explicou que eu sempre concordava com o que ela pedia e nunca discutia. Em muitos casos, eu cedia para evitar uma briga. Lady B acreditava que eu era fraco e aceitaria facilmente me tornar um marido submisso. Em determinado momento, Tammy perguntou o que fazer se eu resistisse. Lady B sugeriu que ela me ameaçasse com o divórcio. Ela disse que eu perderia tudo e acabaria vivendo em um cubículo, pagando para que Tammy mantivesse seus amantes. Tive que admitir que eu não sabia muito sobre as leis de divórcio, mas sabia que muitos homens acabavam em desvantagem, mesmo quando não tinham feito nada de errado. Imediatamente marquei uma consulta com um dos melhores advogados de divórcio da cidade. Sentei-me com Jack Stone e expliquei minha situação. Sua assistente me entregou um formulário para preencher com nossas informações de emprego e bens. Ela revisaria isso e me daria respostas em alguns dias. O grande sorriso no rosto da Sra. Stone quando entrei em seu escritório me disse muita coisa. Não se preocupe, Kevin. Se você realmente tiver que morar em uma caixa de sapato, será uma caixa de sapato muito boa. As pessoas não devem ouvir quem não é advogado e não sabe todos os detalhes. Sua esposa terá um grande problema se pedir o divórcio. Aposto que essa tal especialista dela nem perguntou o que vocês dois fazem para viver. O negócio da sua esposa vale quase $1 milhão, mas os bens líquidos são menos da metade disso. Vamos fazer uma exigência imediata pela metade do valor da empresa. Ela terá que encontrar uma forma de te pagar $500 mil ou vender o negócio. Seu rendimento será calculado no momento em que formos dar entrada no divórcio, o que será igual ao dela, então ela não receberá pensão. Não posso te aconselhar a fazer isso, mas sua casa está quase paga e um grande empréstimo contra o valor da casa colocado em um fundo universitário para Robin protegeria esse dinheiro de sua esposa. Ambos têm quase o mesmo valor nas aposentadorias, então isso se equilibraria. Se você decidir que o divórcio é a melhor opção, podemos seguir em frente. Eu perguntei se havia alguma vantagem em pedir o divórcio por infidelidade, não no que diz respeito à divisão dos bens, mas podemos usar as evidências que você está reunindo para pressioná-la por um acordo favorável. Acho que isso prejudicaria os negócios dela se as atividades dela forem expostas. A Sra. Stone concordou em preparar os documentos e aguardar o meu sinal para prosseguir com o caso. Não tínhamos provas concretas de adultério, além dos e-mails, mas parecia que ela estava indo nessa direção. Podíamos usar esse tempo para proteger mais dinheiro do alcance de Tammy. Atualizei Robin sobre o que eu havia descoberto e o que o advogado de divórcio tinha dito. Você acha que ela vai tentar me transformar em um marido submisso? Essa mulher traidora? Ela não pode realmente acreditar que eu vou aceitar isso, Robin disse. Parte da culpa é minha. Eu sempre dou tudo o que ela quer. Eu deveria parar com isso agora. Eu respondi. Espera, pai. Talvez você devesse fingir que está aceitando. Você realmente acha que ela vai parar se você resistir? Ela só vai esconder o que está fazendo? Finja e leve-a a uma armadilha? Ah, gostei dessa ideia. Eu respondi. Continuei monitorando o e-mail secreto de Tammy. Lady B instruiu Tammy a cortar a intimidade e se tornar mais exigente. Eu já estava fazendo a maior parte das tarefas domésticas e Tammy deveria observar minha reação ao seu comportamento cada vez mais rude e exigente. Ela foi instruída a me dizer que se eu fizesse tudo como foi instruído, seria recompensado com intimidade. Lady B disse a Tammy para sempre criticar meu trabalho e negar intimidade, já que minha obediência seria o sinal de que eu estava pronto para me tornar um marido submisso. Eu pensei em confrontá-la, mas Lady B havia orientado Tammy a mudar de estratégia e me humilhar secretamente caso eu não seguisse o plano. Assim como Robin sugeriu, eu segui o jogo. Fui bem convincente no meu papel de marido submisso. Eu estava tão irritado com Tammy que, na verdade, fiquei aliviado por não ter intimidade com ela, mas fingi ficar desapontado toda vez que ela me rejeitava. Sabia que o fim estava próximo quando li um e-mail em que Tammy dizia a Lady B que havia encontrado seu Bull, um vendedor de um dos fornecedores da sua empresa. Lady B incentivou Tammy a experimentar seu novo Bull antes de implementar o plano comigo. Eu ainda esperava que Tammy percebesse o erro antes de cometer adultério. Meu sangue ferveu quando li o e-mail de uma semana depois, em que ela dizia ter conhecido o Bull. Ela escreveu para Lady B: eu experimentei meu parceiro de todas as maneiras e estou pronta para fazer meu marido submisso. Identificar a identidade do Bull foi fácil. Havia alguns e-mails novos
novos de Steven Rose agradecendo a Tammy pela noite incrível de intimidade. O último e-mail, datado de ontem, dizia que Steven estava animado para me colocar no meu lugar. Ele escreveu que havia pensado sobre isso e estava ansioso para me humilhar e queria que eu o servisse. Com uma busca rápida, descobri tudo sobre Steven Rose. Era difícil acreditar que ele seria o meu bull. Eu achava que um bull deveria ser uma figura imponente. Se fosse o Steven Rose certo, e eu sabia que era. Ele tinha 1,78 m e pesava cerca de 82 quilos. Eu tinha mais de 1,80 m e pesava 90 quilos. Verdade, ele era 10 anos mais jovem que eu, mas pelas fotos que vi, eu podia facilmente enfrentá-lo, mesmo no meu pior dia. Steven era casado e tinha 2 filhos pequenos. Senti pena do que estava prestes a acontecer com a família dele. Eu acompanhei os e-mails de Tammy durante as 2 semanas seguintes. Steven foi gentil o suficiente para enviar algumas fotos em que estava ao lado de Tammy. Ele provavelmente não percebeu que me enviou as evidências que eu precisava para provar a infidelidade da minha esposa e arruinar o casamento dele. Finalmente, o e-mail chegou. Tammy informou a senhora. Becky estava pronta para colocar o plano em ação. Ela acreditava que eu estava preparado e que o bull estava pronto. A noite de sexta-feira seria a grande noite. Tammy planejou estabelecer suas novas regras antes de Steven chegar e a ameaça de divórcio seria usada caso eu não obedecesse imediatamente. Tammy até disse a Mrs. B que tinha um presente especial para me colocar no meu devido lugar. Mrs. B, com base na minha suposta obediência aos atos anteriores, garantiu a Tammy que eu iria obedecer. Eu tinha 3 dias para me preparar. Quando descobri o plano, meu advogado já tinha o rascunho final dos papéis de divórcio prontos e me entregou uma cópia. Eu já havia obtido o endereço de e-mail e o número de telefone da esposa de Steven. Robin ficou chocada quando contei a ela os detalhes do plano da mãe, mas adorou a forma como eu planejava responder. Ela estava pronta para fazer a sua parte no meu plano. Tammy estava sentada à mesa da cozinha quando entrei. Ela parecia um pouco nervosa. Liguei o gravador digital no meu bolso enquanto ela começava a falar. Kevin, sente-se. Preciso falar com você sobre algo, disse ela. Tentei não rir. Posso me trocar primeiro? Perguntei. Ela respondeu com uma voz autoritária. Não, sente-se e escute. Você não vai interromper. Sentei na cadeira, coloquei a pasta ao lado e acenei para ela. Haverá algumas mudanças por aqui e você vai ter que aceitá-las. Primeiro vou ter um amante. Ele virá aqui hoje à noite para ter intimidade comigo. Seu papel será se limitar a me limpar e preparar ele para continuar depois que terminar. Você continuará fazendo as tarefas domésticas e tudo o que eu mandar. Tammy fez uma pausa e então eu a interrompi. É só isso? Perguntei. Não, eu tenho um presente para você que você vai começar a usar. Você vai usá-lo o tempo todo e eu terei a única chave para abri-lo, disse ela empurrando uma caixa embrulhada em minha direção. Dentro da caixa havia um dispositivo de castidade. Eu já tinha visto alguns desses nos vídeos de Tammy no computador. Peguei o dispositivo de castidade. Terminou? Perguntei. Sim, eu sei que vai ser uma grande mudança, mas você vai se adaptar e fazer o que eu mandar, disse Tammy parecendo nervosa. Eu acho que ela esperava uma reação diferente da minha. Quero avisar que se você não concordar, haverá consequências. Não consegui suprimir uma risada baixa. Agora terminou? Perguntei. Ela assentiu. Vai me dizer que se eu não concordar, você vai me divorciar e me fazer viver em uma caixa de sapatos, certo? Sim, esses são alguns dos... Tammy começou a falar, mas sua voz estava mais trêmula, menos autoritária. Peguei meu telefone e enviei o e-mail pré-escrito para a esposa de Steven. Depois liguei para Robin. Sim, querida, ela acabou de me passar as regras. Você não vai acreditar, mas ela acabou de me entregar um dispositivo de castidade, disse eu. Tammy tentou retomar o controle. Coloque o telefone no chão. Com quem você está falando? Olhei para ela com um olhar ameaçador. Melhor desligar, querida. Eu preciso cuidar disso, disse colocando o telefone na mesa. Olhei para minha esposa e bati minha mão com firmeza na mesa. Nunca me interrompa quando estou falando com minha filha. Falei em voz calma, mas firme. Tammy ficou sem palavras. Ótimo. Agora que você tem minha atenção, vamos recapitular o que você acabou de dizer. Se eu entendi corretamente, seu plano é trazer um homem para a nossa casa hoje à noite para ter intimidade com você e eu deveria apenas assistir. E isso vai continuar, com você esperando que eu seja seu subordinado fiel. E eu deveria usar esse dispositivo de castidade, do qual você tem a única chave. E finalmente, se eu não concordar, você vai me divorciar, tomar tudo o que eu conquistei e me fazer viver em uma caixa de sapato. É isso? Tammy recuperou um pouco de confiança, achando que ainda tinha o controle. Sim, é exatamente assim que vai ser, respondeu ela. Peguei minha pasta, coloquei-a sobre a mesa e a abri. Tammy, pegue seu telefone e ligue para o Steve. Falei. Sua confiança começou a cair. Quem é Steve? Perguntou ela. Peguei o telefone dela, desbloqueei com o código e rapidamente liguei para o número de Steve, colocando no viva voz. Sabe quem é o seu bull, Steve? Perguntei. Steve atendeu na primeira chamada. Oi, querida, como reagiu o covarde? Ele está pronto? Perguntou ele. Desculpe, Steve, mas quem está falando agora é o covarde. Tenho algumas perguntas para você. Quando você começou com minha esposa, você contou que era casado
casado e tinha 2 filhos pequenos? Pelo jeito não. Mas mais importante, você contou à sua esposa que passaria a noite com a minha? Pelo seu silêncio, acho que não. Não se preocupe, já cuidei disso por você. Tenho certeza de que ela vai adorar saber. E obrigado pelas fotos de você com minha esposa, elas vão ser muito úteis para o divórcio dela. Também as usarei para o meu, disse com raiva. Filho da mãe, eu vou te matar, gritou Steve furioso. Isso soa como uma ameaça de me causar sérios danos físicos, falei calmamente. Tirei uma arma da minha pasta e Tammy soltou um grito ao ver. Tammy, fique quieta. Estou falando com o seu bull agora. Steve, você sabe algo sobre armas? O som que você acabou de ouvir foi uma pistola .45 sendo carregada. Eu estava curioso para saber o que uma bala .45 faria em um homem. Se você aparecer na minha porta, vamos descobrir juntos. Após alguns momentos de silêncio, olhei para Tammy, que começava a entrar em pânico. Droga, acho que ele desligou. Não consegui nem falar que também enviei alguns dos e-mails dele para o empregador dele. Sabia que eles têm uma política rigorosa contra relacionamentos íntimos com clientes? Disse eu, fazendo um gesto para Tammy se sentar. Você estava certa, temos muitas coisas para discutir. Peguei o dispositivo de castidade e o examinei de perto. Era de um tamanho pequeno, muito pequeno. Isso não vai servir, nem de perto. Isso é só uma das várias falhas nos seus cálculos, minha querida esposa. Você realmente achou que eu ia aceitar tudo isso? Tammy começou a gaguejar. Peguei uma pasta da minha mala e a deslizei sobre a mesa. O que é isso? Perguntou ela, quase chorando. Isso é um pedido de divórcio, disse eu. Minha advogada, uma mulher que realmente foi para a faculdade de Direito, quis que eu te dissesse para nunca mais aceitar conselhos legais de mulheres pela internet. Deixe-me te explicar os pontos principais. Primeiro, você não vai levar tudo de mim. E não, eu não vou viver em uma caixa de sapato. Vamos começar com nossos bens. Tenho certeza de que a sua conselheira da internet te disse que você vai ficar com tudo. Isso está errado. Vivemos em um estado de divisão 50 por 50, o que significa que cada um de nós tem direito a metade dos bens do casamento. Você disse à sua conselheira que tem uma empresa de sucesso? Não, acho que não. Bem, estou exigindo metade da empresa que você construiu durante o casamento. Eu me lembro que a última avaliação para o empréstimo que você pegou avaliou a empresa em R$1 milhão. Eu estou exigindo R$500 mil em dinheiro no divórcio? Tammy gaguejou novamente. Mas você sabe que aquela avaliação foi apenas para garantir o empréstimo? Minha empresa não tem esses bens? Que pena, parece que você vai ter que vender a empresa, disse eu. Segundo, eu não estou pedindo pensão alimentícia. Felizmente para você, o salário que você declarou junto com os benefícios da empresa é igual ao meu salário atual. O que você quer dizer com isso? Você ganha mais que eu? Respondeu ela. E aí está, ouvindo conselhos de uma conselheira da internet. O seu salário é calculado com base no que você ganha com a empresa, incluindo benefícios como o carro, viagens e mais. Que pena, vai ter que vender a empresa para pagar as dívidas. Seu desgraçado, você planejou tudo isso? Disse ela furiosa. Não, pare aí. Você planejou isso? Eu só estou reagindo aos seus planos. Como está funcionando seu plano até agora? Tammy começou a chorar descontroladamente. Eu não quero o divórcio. Podemos resolver isso? Perguntou ela entre soluços. Resolver isso? Você está louca? Você queria me colocar em uma jaula? Eu não sei o que aconteceu para você perder a cabeça assim, mas eu estou fora. Para sua informação, eu já sabia sobre o seu plano. Isso só prova que você vê bondade como fraqueza, então vou corrigir isso. Não vou mais ser bondoso. Vou te tratar tão mal quanto você me tratou. Tammy chorou ainda mais. Kevin, me desculpa. Eu só queria algo novo e me empolguei com a excitação. Por favor, podemos esquecer isso? Agora eu vejo o quão errado eu estava em tentar te forçar a isso. Você queria emoção? Vou te dar emoção. Vai ser emocionante ir ao tribunal de divórcio. Vai ser emocionante contar para sua família o que você se tornou, uma mulher infiel. E por fim, vai ser emocionante vender sua empresa para me pagar. Olha só toda a emoção que você vai ter agora, Tammy. Tammy continuava chorando, dizendo que se arrependia e que nunca tinha a intenção de que as coisas terminassem assim. Ela estava chorando há mais de 1 hora quando alguém começou a bater na porta com força. Pelo som, eu já sabia quem era. Peguei minha 45 antes de me dirigir à porta. Quando cheguei lá, uma voz gritou: "Abra essa porta, seu bastardo!" Afastei-me da porta, peguei o telefone e disquei 911. Sim, preciso da polícia imediatamente. O namorado da minha esposa está na porta me ameaçando. Não sei se ele está armado, mas eu estou. Se ele entrar, vou atirar para me defender. Deixei o telefone na mesa, ainda conectado com o 911. Steve, saia da minha porta. Liguei para a polícia, eles estão a caminho. Steve bateu mais forte na porta, claramente tentando arrombá-la. Vou te matar,
gritou ele. Fiquei tentado a destrancar a porta, deixá-lo entrar e atirar nele, mas antes que eu pudesse fazer algo, ouvi as sirenes se aproximando. Através da porta, ouvi os policiais gritando para Steve mostrar as mãos e se afastar. Quando ele não obedeceu, ouvi um policial anunciar: "Taser, em operação." Depois, descobrimos que a esposa de Steve surtou ao ver meu e-mail e correu até o pai dela, que morava ao lado. Ele estava esperando quando Steve chegou. Steve mal escapou com vida antes de vir até minha porta. Eu percebi grandes amassados na lateral do carro dele, pareciam marcas de bastão de beisebol. Pena que o pai dela não terminou o que começou antes de ele tentar invadir nossa casa com uma arma. Isso poderia ter economizado um tempo de prisão. O incidente com Steve me ajudou a conseguir uma ordem de restrição contra ele, mas eu não precisaria dela até ele sair da prisão, ameaçando Tammy com uma ordem de restrição se ela não saísse de casa. Sabia que nenhum juiz concederia, mas ela não sabia disso. Tammy foi morar na casa dos pais, reclamando o tempo todo que não queria o divórcio. Tammy contratou um advogado que insistiu em uma reunião presencial para resolver os detalhes do divórcio. A senhora Stone me avisou para estar preparado, pois ela ia contestar tudo na petição de divórcio. A senhora Stone me disse que o advogado da Tammy era muito barulhento, mas não muito esperto, e me aconselhou a não me intimidar. Como esperado, Tammy e o advogado tentaram me convencer a desistir do divórcio. Ela tentou se fazer de doce e inocente. "Querido, foi tudo um grande erro. Eu achei que isso ia melhorar nosso casamento. Você tem que acreditar em mim. Steve e eu nunca tivemos intimidade. Eu não te trai." Eu a olhei sem dizer uma palavra. O advogado dela, malicioso, interrompeu: "Senhor Softman, estamos dispostos a esquecer toda essa bobagem e perdoá-lo por fazer acusações infundadas contra a senhora Softman, mas se o senhor insistir em prosseguir, iremos processá-lo por difamar o bom nome da senhora Softman." Eu ri olhando para minha advogada. "Você disse que eles tentariam isso", falei. A senhora Stone abriu uma das pastas e empurrou várias fotos em direção a Tammy e ao advogado dela. "Acho que essas fotos provam o contrário. Aqui está você se aconchegando com ele. Não é infidelidade? Aqui está ele atrás de você. Talvez você diga que não é você, mas eu reconheceria essa parte de trás em qualquer lugar, incluindo a marca de nascença. E aqui você está cavalgando o Steve. Ele tira boas fotos, não acha?" Tammy me encarou sem palavras enquanto a senhora Stone continuava: "Ah, eu esqueci de mencionar. Eu tenho essas fotos graças ao seu Bull." Eu fiz uma pausa e olhei diretamente para Tammy. "Eu não estou parando o divórcio. Pode lutar o quanto quiser, mas eu estou fora de você." Empurrei outra foto para o advogado dela. "Aqui está uma foto da gaiola que ela queria me colocar. Não, eu não vou esquecer ou perdoar." Tammy e o advogado começaram a sussurrar. Ficou claro que ela não tinha contado ao advogado que Steve tirou fotos deles. As coisas estavam ficando intensas, mas tudo o que eu ouvia era Tammy dizendo para o advogado: "Ele disse que tinha fotos, mas eu não acreditei nele." Fechei os olhos. Eu não estava mais assistindo. A senhora Stone sugeriu que fizéssemos uma pausa para que os advogados pudessem falar com seus clientes. Ela e eu rimos quando saímos da sala. Quando voltamos, Tammy tinha uma expressão diferente. O ar doce e inocente havia desaparecido. O advogado dela declarou: "Vamos exigir terapia." A senhora Stone já tinha me avisado sobre isso. Eu disse que poderia frequentar quantas sessões eles quisessem me obrigar a fazer e que, se não conseguissem me convencer a desistir do caso após a terapia, precisaríamos conversar sobre a divisão dos bens. O advogado de Tammy colocou a pasta sobre a mesa contendo nossa divisão de bens. "Sua demanda de $500 mil pela empresa da senhora Softman é absurda. Precisamos de uma avaliação independente da empresa antes de discutir qualquer valor. Você sabe que minha empresa vale talvez metade disso", Tammy disse olhando para mim. Minha advogada sorriu para mim, abriu uma pasta e deslizou uma pilha de documentos em direção a Tammy. "Senhora Softman, acho que você vai reconhecer este documento como um pedido de empréstimo para a sua empresa. Se olhar na última página, verá sua assinatura e um parágrafo afirmando que você assinou sob pena de perjúrio. Você enviou isso ao banco após a assinatura notarial. Você certificou que o valor da sua empresa era pouco mais de R$1 milhão. Com base nisso, o banco te concedeu um empréstimo. Agora, se você está dizendo que o valor indicado no pedido não é verdadeiro, isso é muito preocupante. Não só você estaria admitindo perjúrio, mas como usou os correios, cometeu fraude postal. Eu sei que seu advogado não é especialista em direito penal, mas ele certamente sabe que os federais levam fraude postal muito a sério." "Bem, Tammy, talvez seja você quem termine na gaiola", eu disse rindo. Tammy empalideceu e encarou o advogado, discutindo por alguns minutos até que o advogado anunciou que a reunião havia terminado. Uma semana depois, fiquei chocado ao encontrar Tammy na minha porta. Ela parecia desleixada, com o cabelo bagunçado e os olhos mostrando que não tinha dormido em dias. "Por favor, Kevin, precisamos conversar", ela pediu. Abri a porta para ela e a conduzi até a mesa da cozinha. "O que você quer discutir, Tammy?" perguntei. "Eu não aguento mais, Kevin. Eu estava errada e fui estúpida. Estou perdendo tudo.
tudo, até minha sanidade. A Robin não quer falar comigo. Sempre que ligo, ela me chama de mulher infiel e desliga. Vou perder minha empresa e você está tentando me colocar na cadeia? Meus pais estão furiosos comigo. Ouvi meu pai dizendo para minha mãe que sou uma traidora e quer que eu saia de casa. A esposa do Steve foi até a casa dos meus pais me ameaçando de me bater. Parece que você está ganhando exatamente o que merece. Não está emocionante? Perguntei. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Você não iria realmente me colocar na cadeia, iria? Ela perguntou com um olhar de desespero. Não sou eu quem está te colocando na cadeia, Tammy. São as suas ações. Não foi você quem queria me colocar em uma gaiola. Parece que a chave agora está na mão de outra pessoa. Ela baixou a cabeça e depois de um momento de silêncio disse: eu nunca vou entender como você pensou que eu iria concordar com isso. Eu sinto muito, Kevin. Me deixei levar pela emoção, achando que o que vi na internet era algo que poderia melhorar nossa vida. Aquela mulher disse que você iria gostar disso, que o fato de você cuidar da casa sem reclamar significava que gostava de ser dominado, ou talvez isso significasse apenas que eu era um bom marido tentando agradar sua esposa. Tammy, estamos desperdiçando tempo. Eu não vou voltar atrás. Eu odiaria que você interpretasse minha bondade como fraqueza. Acho que seria melhor você desistir da terapia e começar a procurar um comprador para a sua empresa. Ela demitiu seu advogado e contratou alguém menos inescrupuloso. O novo advogado disse a ela que estava lutando uma batalha perdida e a aconselhou a cortar suas perdas. 2 meses depois, estávamos de volta na mesma sala de reuniões no escritório do meu advogado. Tammy parecia tão mal quanto no dia em que apareceu na minha casa. Ela entrou na sala com uma postura completamente derrotada. A senhora Stone me informou que Tammy tinha um contrato para vender sua empresa. Depois de pagar os empréstimos, ela teria cerca de $400 mil restantes. A oferta inicial foi metade desse valor, o que rejeitamos, começando pedindo tudo. A reunião era para finalizar os detalhes financeiros do divórcio. O advogado de Tammy entregou uma pasta ao meu advogado. Minha cliente aceita a última oferta de acordo. O Sr. Softman manterá o título exclusivo da casa do casal. Cada parte manterá suas respectivas contas de aposentadoria. As contas bancárias foram divididas igualmente e permanecerão assim. O último item é a empresa da Sra. Softman. Há um contrato de venda por $400 mil. Assim que a Sra. Softman receber os fundos, o Sr. Softman receberá um cheque no valor de $320 mil. Suponho que não seja necessário incluir o acordo do Sr. Softman de não mencionar os problemas com a documentação do empréstimo no acordo final. A Sra. Stone se levantou. Eu não acho que você queira que isso seja documentado em algum lugar. Tudo o que precisamos agora é assinar os papéis do divórcio com este acordo. Acho que terminamos aqui. Senti uma pontada de pena de Tammy quando as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Ela me olhou e pediu: podemos conversar por alguns minutos? Olhei para a senhora Stone e assenti, sinalizando que eu concordava em conversar. Todos saíram da sala, deixando-nos a sós. Eu sinto muito, Kevin. Sei que não tenho nenhuma chance de recuperar sua confiança, mas será que você pode me ajudar com a Robin? Nossa filha não quer falar comigo e se recusa a me encontrar. Quando conversamos, ela me chama de nomes horríveis. O que você esperava, Tammy? Você acha que ela iria te apoiar por colocar um homem na nossa casa e me prender em uma gaiola? Não há nada que eu possa fazer para mudar a opinião dela. Você terá que resolver isso sozinha. Tammy abaixou a cabeça e saiu da sala de reuniões. Eu queria muito perguntar como ela estava lidando com toda a emoção que ela trouxe para a sua vida, mas seria desnecessário. Já tinha feito o suficiente.